Bom, a gente vai falar hoje, no primeiro momento... Peraí. Por que todo mundo consegue fazer assim e eu não? Vocês estão vendo a apresentação? Não. Sim, Sora. Sim. Agora sim. E agora? Sim. Sim. Vamos ver se eu consigo passar ela. Meu problema está em passar. Eu não consigo passar aqui. Às vezes não é para passar aqui mesmo, né? Não sei. Mas não tem problema. Qualquer coisa vocês me gritem, por favor, tá? Ok. Vai dar certo. Vai dar certo. Isso. Pessoal, a gente começa a falar sobre o reino protista. Na verdade, quando a gente fala em reino, tá? Ele mudou de nome, não é mais protista, tá? É mais aceito protoctista. O protoctista, tá? Ele engloba tanto as algas como os protozoários. Então seria como se o reino protista tivesse virado o filoprotista, tá? Então quando a gente fala em prototista, inclui tanto algas, tá? Como os protozoários, tá? E a gente começa hoje falando pelas algas, tá? E as algas, antes de qualquer coisa, eu queria que alguém abrisse o microfone e falasse para mim as características gerais do reino protoctista. Do reino. Para estar nesse reino... Incluindo algas e protozoários. Para estar no reino. Pode ser unicelular, pluricelular... Uni ou pluricelulares. Autótrofo ou heterótrofo. Autótrofos ou heterótrofos. Sem raiz. Eles apresentam material genético? Sim, são eucariontes. Porque senão não seria servido. São eucariontes. Professora, mas até o vírus que não é servido tem material genético. Tem o quê? Desculpa. Material genético. Sim, sim. Porque, na verdade, o ter ou não reino não significa ter o material genético, né? O que mais? A Letícia falou não tem raiz, as algas. Mas o raiz, assim, não é do reino, né? Porque o protozoário não tem raiz. Né? Eles envolvem dois processos reprodutivos, Sora, sexuados e assexuados? No caso de algas, sim e não, e protozoários, não. Mas as características gerais para o reino são essas que vocês falaram mesmo, tá? Uniopluricelulares, autótrofos ou heterótrofos e eucariontes. Agora eu quero perguntar uma outra coisa com um pouquinho de aprofundamento, tá? Por que, vamos falar lá do pré-histórico, né? Na minha época. Na minha época, algas faziam parte dos vegetais do reino Plantae, o antigo metafita. E por que agora eles não estão... Por que as algas não estão mais nesse reino? Era isso que eu ia perguntar, porque, tipo, elas têm o plasto, né? Nem todas têm o cloroplasto, mas elas têm o plasto, né? Elas têm parede celular, elas fazem fotossíntese, mas não são todas são autótrofas, né, senhora? Todas são verdinhas, todas as algas Não fazem são todos fotossíntese. membros do protista que são autótrofos, né? Mas todas as algas são autótrofas. Eu tô falando das algas, tá? Ok. Não tô falando. Eu vou repetir minha pergunta, então. Pode ter ficado dúvida. Por que as algas, que antes estavam no reino das plantas, Plantae ou antigo metafita,
Agora, foram para o reino protista. E por que foram para o reino prototista? Cri, cri, cri. Tutuca, põe o sapato. Tutuca, põe o crocs. Cli, cli. Não foi? Não rolou? Ou eu caí? Não, senhora, não rolou, não. Não, porque às vezes eu caio e fico falando sozinho. O normal sou eu falando sozinho, mas agora eu fico mais ainda falando sozinho. Na verdade, foi assim, ó. Antigamente, os vegetais eram classificados como inferiores, intermediários e superiores. Os inferiores eram as algas. Os intermediários eram briófitas e pteridófitas. Inclusive, eu estava olhando na apostila de vocês, a gente vai começar a estudar botânica daqui a pouco. E eu fiquei muito feliz, porque botânica é uma matéria que a maioria, assim, 90% dos alunos não gostam. 90, quase 99,9%. E eu também não gostava. Na verdade, eu odiava a professora pré-histórica que eu tinha. Ela parecia mais um dinossauro, aqueles com os bracinhos curtinhos, sabe? Esqueci lá o nome. A Júlia falou que ela ama, Sônia. Sério, Ju? Eu também gosto. Então, mas calma. Vocês não tiveram botânica comigo ainda. Vai ser muito legal. E o que eu fiz? Eu comecei não a estudar botânica. Não foi isso. Eu comecei a desenvolver não uma metodologia, que isso é muito chique, mas eu comecei a desenvolver formas de fazer com que o meu aluno, ao menos, soubesse o que ele tem que saber, sem reclamar. Por quê? Porque botânica hoje, de uma forma geral, cai demais no vestibular, né? E quando cai demais, a gente tem que se atentar. Aí os alunos falam assim, mas eu não entendo planta, tem umas coisas que eu não vejo. Tudo bem, a gente não vê realmente. É diferente eu falar de sistemas que vocês estão vendo, né? Sentindo, falar de animais, vocês estão vendo, ou menos já ouviram falar. Agora eu vou falar de planta, uma coisa que é tão, né? Você não consegue ver, né? Dentro da planta. E aí eu comecei a trabalhar com os alunos essa parte do eu entendo o processo das quatro divisões e eu sei fazer os exercícios, que para mim tá ótimo, tá? Por quê? Porque aí o aluno, ele sabe o que ele tem que fazer e ele não vai esquecer. Porque senão você vai ficar só na decoreba e ninguém merece. Mas as plantas, né, elas ficaram para um reino só porque as algas não possuem embriões matotróficos. Sentir um outro cri, cri, cri. Embriões matotróficos são aqueles que eles necessariamente, tá? Eles estão linkados, eles estão junto com a planta-mãe. E as algas, esses embriões não precisam estar nem próximos nem nada. Tá? O grande salto de algas para briófitas, né, são os embriões matotróficos. Mas a gente vai falar disso lá no reino plantário. Mas eu sempre gosto de introduzir um pouquinho, tá bom? Quando a gente fala das algas, né, esquece aí esses protozoários, mas quando a gente começa a falar de algas, a gente tem que saber, principalmente, que existe uma diversidade quase que infinita de formas, pigmentos e onde elas habitam. Por quê? Porque eu tenho, em diferentes regiões do planeta, diferentes formas de apresentação. Eu não sei se vocês conhecem bem, eu não conheço bem, conheço algumas regiões só. Mas para quem gosta de praia, já foi bastante a vários tipos de praia no litoral do nosso país, né? Nordeste, essa parte de Sudeste e Sul, né? Que é onde tem praia, né? Vocês vão ver que conforme se vocês estão no Nordeste, é um tipo de alga que você encontra no outro dia de manhã, na hora que você vai caminhar na praia. Se você está em São Paulo, Rio, são outros tipos, em determinadas praias diferentes você encontra na mesma região formas diferentes, tá? Isso tem muito a ver com o lugar, com a temperatura da água, se passou corrente, se não passou corrente, tá? E elas têm, além de formas totalmente diversificadas, cores, pigmentos, tá? Porque além da clorofila A, B, C, D, existem também outros pigmentos, tá?
a fucoxantina, picoeritrina, tem vários outros tipos, tá, de pigmentos, não só a clorofila, como é do reino plantae. O seu corpo, ele é formado por um talo, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar uma fotinho do que é esse talo. E a gente sabe... Oi? A outra coisa também que diferencia as algas das plantas é que as algas podem ser unicelulares também. Não entendi. As algas podem ser unicelulares. Ah, sim, diferencia das plantas. Não, tudo. Então, foi um dos quesitos que eles também tiraram de lá. Mas não que você... é um importante. Né? Não é, porque se você parar para analisar o que alga se assemelha a um protozoário. Que pode ser unicelular? Ah, mas eu posso ter um fungo também. Eu posso. O reino, o Monera é todo unicelular. Então, na verdade, esse lance do embrião foi muito forte, tá? E uma coisa que é muito legal também, não tinha outro reino para pôr. Se você começa a fazer a exclusão das possibilidades de... Ali... Espera um pouquinho, pessoal. Ali falou que se deixar aberto o registro, começa a molhar o chão. E aí ela desligou por conta disso. Conforme começa a usar, vai molhando o chão. Então você vai ligar a hora que quebrar o chão. Sabe então, não tem muito a ver assim, com o protozoário, só foi no reino mesmo porque não tinha outro. Porque não tinha outro, o Bruno. Eu gosto muito de ir pensando junto com o aluno para ele ver que não tinha onde pôr. Monera. Eles são procariontes, não tem como, que é o primeiro reino, né? Eu sempre gosto que o aluno tenha na cabeça dele aquela hierarquia de reinos, né? Aí o segundo reino vem dos protistas, né? Eu tenho tanto uni como pluri, são eucariontes, são heterótrofos, tá? Aí vem o fungi. O reino fungi, que é o terceiro ali, se for parar para pensar, eu tenho uni ou pluri, heterótrofos, eucariontes. Aí vem o metafita e o metazoo, plantae ou animalia, né? Somente pluri, um é autótrofo, outro é heterótrofo e todos são eucariontes. Não tinham de pô-las. Aí eles foram por exclusão mesmo e viram que o menos pior era colocar nos protistas. Tá? Então não tem assim, falar assim, não, colocaram ali por conta disso. Não. Tiraram do plantae por conta disso, porém, era o único lugar que dava para pôr. Fala. Então a alga ela não pode ser planta porque ela não tem embriões matotróficos. Matotróficos. A gente vai falar disso futuramente. Eu só gosto de introduzir a pontinha só para vocês... para já ir... Entendeu? Para já ir vendo que o buraco é diferente, tá? Porque vocês são seres muito pensantes e eu acredito muito em vocês. Outra coisa que eu queria falar com vocês. Espera um pouquinho. Uma hora que começar a reunião, você me chama? É às 8 horas, na teoria. Mas a hora que entrar lá, você me chama, por favor. Gente, eu não queria ter 12 anos da idade da minha filha. Ela tem tanta dor, que Deus me livre chegar nessa idade com dor. Deus me livre. Vocês têm muita dor também? Hein? Nossa, eu sou Maria das Dores. As costas. Não, eu pensei assim, nossa, esses caras aí devem ser tudo Maria das Dores mesmo, certeza. Gente, eu não quero chegar na idade de vocês jamais com essas dores que vocês têm. Tenho 40 anos sem dor nenhuma. Não, Paula, é mentira. Com dor nenhuma, eu só esqueço delas, entendeu? Porque eu sou mais forte que elas, para tudo. Se eu ficar pensando em dor, Deus me livre, né? Mas volta lá, então. As algas, tá? São autótrofos, fazem fotossíntese, produzem seu próprio alimento, não tem quelcovabra, né? Diversas formas, pigmentos e habitat. Habitat por quê? Porque ela pode tanto viver na água salgada, na água doce e só na água que tem alga? Não, também casca de árvore terra úmida. Isso, são a relação de mutualismo dos líquens, né? Muito bom. Tá? Então, no lodinho, assim, a gente também tem algas. Lógico que ela tem uma predileção
pelo ambiente aquático, tá? Mas falar que ela não possui, não está em outro lugar é errôneo, tá? E uma coisa que eu gosto também já de chamar atenção para vocês, tá? É que existe um grupo de algas, né, microscópicas, que são os fitoplânctons. E os fitoplânctons, vocês vão ouvir falar muito deles, porque eles são, assim, o começo de toda a cadeia alimentar aquática. Eles se reproduzem numa velocidade absurda, tá? E são o berço da alimentação marinha e dulcícola também. Podem ser unipluricelulares, né? Podem viver isolados ou em colônia e produzem tanto alimento como oxigênio. Eu sou da época, pessoal, e eu ia espirrar. Não espirrei. Eu sou da época que falava assim, a Amazônia é o pulmão do mundo. E aí, com um monte de estudo, foram percebendo que realmente a Amazônia não é o pulmão do mundo, porque a sobra de oxigênio ali é muito pequena, né? O que se produz é o que se consome. E o pulmão mesmo do mundo é um pouquinho mais aquático, né? São os mares e oceanos, por conta das algas. Tudo bem? Até aqui? Sim, Sora. Tá. Certo. Então, o habitat mais diversos, né? Habitat, lembrando que não é só na água, né? Mares, rios, lagos, eu também posso ter em solos úmidos, casca de árvore, que representa aí o mutualismo, tá? Como eu disse para vocês também, eu tenho uma... Primeiro ano, CPM, onde você vai estudar daqui uns anos. Diversidade de pigmentos, como eu disse para os senhores, tá? Também tem as clorofilas A, B, C e D, que são nuances diferentes, e os mesmos carotenos que eu tenho na cenoura, que dá aquela coloração laranja, as xantofilas e várias outras formas de pigmento. Uma coisa que eu também gosto de falar para vocês é em relação à classificação, lembrando que aqui ninguém vai ficar decorando classificação de alga, tá? Isso por quê? Porque nos principais vestibulares que eu sigo, tá? Há 10 anos já, classificação de alga não é importante. E os nomes são muito ruins, tá? Então eu quero que vocês tenham um apanhado disso aqui, mas não se preocupem em ficar decorando o nome, tá? Quando vocês tiverem que realmente saber algum nome, eu vou falar para vocês. Bom, a classificação dela é de acordo com o pigmento, a forma e o tamanho que ela se apresenta, tá? Essa aqui, bonitinha, é a euglena, tá? A euglena, essa verdinha bonitinha aí, é a euglenofita, tá? Eu também tenho, ó, essa é a hora que você fala escorregando a língua no céu da boca, tá? Essa é a ulva. Vai, repeat after me. Ulva. Senhora, não vai falar isso aí, não? Vai falar sim. Vai, para de Fala rir, uva, fala. senhora. Uva. Arthur, você tá aí? Ele tá assim, senhora. Eu tô, Sora. Oi, Tur. Oi, Sora. Tur, Oi. para falar urva, você passa a língua no céu da boca, do dente para a garganta. Vai. Urva. Ô, Sora, não dá pra falar isso, não. Dá para Fala, falar Arthur, sim. você consegue. Se o Bruno falar, eu falo. Alan, você tá aí? Alan? Acho Alan. que ainda tá menino. Ele não entrou? Acho que não. Não tô vendo. Carol, representante, vai, por favor. Ulva. Tô sem microfone. Hã? Tá sem Eu também tô sem microfone? microfone, desculpa, senhora. Ai, como vocês Uva. Isso, Ulva. ulva, isso. Faz cosquinha, seus bobos. Era para vocês verem a cosquinha no céu da boca. É legal. Mas Eu vocês são fiz tudo... 1 ponto na média. Isso, vocês são tudo preconceituosos. Senhora, seus eu vou fazer meninos. também. Ah, agora não vale mais. Ô, pessoal, se vocês já foram à praia, ou mesmo em rios, assim, e já adentraram, sabe aquela alface congelada no final da geladeira? Uma semana depois de ser colocado lá? É ela.
É muito estranho. É um negócio Nossa, meio eu assim. achava a alga tão bonita agora depois que você falou isso. Mas não é? Pensa. Sabe aquela alface de uma semana encostada na parede da geladeira? É igualzinho. E eu tenho, assim, um pouco de asco, assim, de pensar nela no meu pezinho. Imagina? Oh, não gosto. Essa é linda e pode ser, assim, muito grande, tá? Essa é a crisófita, é a alga dourada. Ela é uma alga bem volumosa, tá? O pigmento dela é dourado. Essa é a firrofita, tá? Que é o Gymnodium. Ela é unicelular, ela é bem pitititica, bem tititica. Essas são as algas pardas, tá? Também muito fácil de encontrar nas areias das praias. As rodofitas, é a alga vermelha, bonita ela, mas parece também alface, mas parece alface na geladeira, só que pintada. Esse alface na geladeira congelado que eu falo para vocês, pessoal, sabe aquela coisa assim que, ai, não sei, ai, não gosto. Apesar que, eu não sei se vocês já colocaram na mão, já pegaram uma alga, tá? Elas são consistentes, tá? Ela tem esse aspecto que vai quebrar na mão, né? Você mexer ali e ela esvairia entre os dedos, mas não. Tá. Aí, junto com isso, na apostila dos senhores, tá? Tem ali, na página 401, tem a fotinho de um líquen, né? A concordância verbal não tá boa hoje. E esse líquen, tá? É uma associação entre algumas algas e fungos, tá? Esses líquens, eles sobrevivem nesses locais porque né, gera alimento por conta da matéria orgânica, tá? E quem faz isso é o fungo, tá? Então, eles fazem uma relação de mutualismo. Uma outra coisa que eu quero mostrar na apostila de vocês também, que está muito em alta, eu não sei como que vocês são em relação a isso, são as algas, tá? Que vocês comem na culinária japonesa. Vocês gostam de culinária japonesa? Yes. Não como essas coisas não, senhor. Ah, e você come coisa assim, que já morreu, né? Entendi. É muito interessante porque o adolescente de antigamente jamais foi comer essas coisas estranhas, né? Agora todo mundo gosta. Essa alga, tá? Que a gente come lá, que é o nori, sempre foram usados há muitos anos, né? Data aí de antes de Cristo, a gente já comendo isso. Porém, de uns anos para cá, ficou mais popular e as pessoas, né, usam mais, se alimentam mais com isso. As minhas filhas, elas adoram, elas não comem muito japonês, assim, falam, nossa, essas crianças adoram japonês. Não, comem um salmãozinho ali meio que obrigada e só. Mas elas adoram a alga, tá? O trocinho preto aí, esse nori. Elas comem assim como se fosse a coisa mais gostosa do mundo e para mim isso não tem gosto de nada, né? Enfim, troço estranho. Mas cada um gosta de uma coisa. Lembra quando eu mostrei para vocês as firrofitas? Deixa eu voltar aqui nas firrofitas para vocês. Rodofitas, firrofitas. As firrofitas também, elas têm um troço diferente, tá? As firrofitas, elas conseguem fazer um fenômeno que a gente chama de bioluminescência, tá? Em algumas épocas, não é sempre, tá? Mas em algumas épocas do ano, em alguns mares, né, e oceanos, elas conseguem produzir luz, tá? Às vezes em algum filme a gente vê que tem um monte de luz no meio do oceano, é esse fenômeno de bioluminescência que algumas algas conseguem fazer, tá? Uma outra coisa também que eu queria falar para vocês, que é muito atual, isso são coisas atuais, tá, gente? Vocês já ouviram falar sobre branqueamento de corais? Deixa eu ver se tem aqui, acho que não. Não. Branqueamento de corais? Não, senhora. O branqueamento de corais acontece muito hoje, lógico que lá na Austrália tem, né? Tudo tem na Austrália, isso é estranho. O branqueamento dos corais
É uma situação onde aqueles corais bonitos, com aquela coloração linda, vão perdendo as cores. E não sei se vocês sabem, mas os corais, eles fazem associação com algas, tá? E essa associação, tá, é feita com as zooxantelas, que são algas, tá, que ficam no coral, dando a coloração desse coral. E conforme a temperatura do mar vai mudando, vai aumentando a temperatura do mar, essas algas vão morrendo, saindo de lá, deixando o coral claro, né, podendo até levar à morte do coral, porque elas fazem uma relação de mutualismo ali. Tá? Enfim, é uma realidade hoje do aquecimento global. Mas em relação à importância ecológica delas, como eu disse para vocês, o fitoplâncton é o começo de toda a cadeia alimentar marítima. Tá? É o pulmão do mundo, mares e oceanos, sim, porém eles vão além dessa importância ecológica. Tá? Tem também a importância econômica. E essa importância econômica vem da parte de comida, principalmente. Tá? Espera só um pouquinho, pessoal. Eu estou acabando aqui, eu vou terminar antes de sair, tá? E a hora que eu sair, eu quero que vocês façam essa... Capítulo 10, história. Eu quero que vocês... Deixa eu terminar aqui, porque aí eu quero que vocês vão fazendo os exercícios que falam de algas. Tem alguns que falam de protozoário. Não fazem. De protozoário, daqui a pouco eu volto e falo. Eu já vou, filha. Eu tenho uma reunião agora de mãe, mas eu já vou, já. Até fazer o vucu-vucu ali. Não precisa estar ali. Bom, sem ser a parte alimentar, tá? Alguns cosméticos também possuem algas. Aquele molde dentário, para quem usa aparelho, que já botou lá na boca, aquele negócio estranho lá. Também alguns tijolos são feitos de diatomito. E também, gente, filtro de piscina, tá? Alga gel ali para fazer o negócio do dente lá. Tem sabor de tutti-frutti. Cosméticos, tá? Culinária oriental, então alimentação, chás. Porém, tá? Nem tudo é tão bom. Nós temos esse fenômeno aqui, ó. O fenômeno da maré vermelha. Já ouviram falar? O fenômeno da maré vermelha? Então, algumas algas, no caso as ferrofitas também, elas, quando começa a aumentar a temperatura do mar naquela região, elas começam a se reproduzir muito, tá? E reproduzindo muito, elas liberam substâncias tóxicas. E não é que elas fazem isso porque elas são do mal, tá? Não tem nada a ver. Aumenta nutriente, tá? E aí eu tenho a liberação de toxinas e essa toxina é vermelha. O grande problema, quando a gente olha essas fotos aqui, é lindo, né? O problema é que essa região aí, ela fica cheia de substâncias tóxicas que levam à morte dos peixes, tá? E esses peixes, mesmo os que não morrem, eles... eles levam a um certo grau de intoxicação das pessoas, tá? Então, não é legal não, só é bonito só. Estenderam? Sim. Então tá bom. Professor. Pessoal, fala, Nai. É a Nai, não é? Tem algumas praias que tem areia colorida. Tem alguma coisa a ver? Não, a areia colorida é a questão do minério que tem ali naquela areia, tá? Essa é uma questão da água mesmo, tá? Em alguns lugares e tal. Pessoal, vocês querem que eu deixe aqui aberto? Eu desligo meu microfone, minha câmera e tal, e vocês ficam aí, e daqui a pouco eu volto, pode ser? Pode ser, senhora. Vocês vão fazendo os exercícios de algas, tá? E eu queria muito que um ajudasse o outro, dizendo, ó, isso aqui eu fiz é sobre alga, faz também. Vocês conseguem fazer isso, por favor? Sim. Então tá bom. Eu já venho, hein? Se comportem. Tia Paula, cuida da sala para mim, por favor. Me saiu da aula.
Gente, a gente pede para a pessoa cuidar da sala, ela literalmente sai. Como que eu faço? A gente é tão mal, professor. A gente é bonzinho, relaxa. Tá bom? Eu já venho, tá, pessoal? Tá, Beijinhos para vocês, já venho. tá.
Eu voltei. Vai, Sora. Oi, gata. Pessoal, e aí? O que nós fizemos? Exercício. Ah, vá. Que fizeram exercício? Oi. Quais vocês fizeram? Passem para mim, por favor. Eu fiz toda, Sora. Ô, Sora, eu não consegui fazer muito, não. Ever e todos? Uau! Preciso falar mais umas coisinhas com vocês. Fala. Quem falou, Josi? Eu. E o Alan chegou? E o Alan chegou? O Alan tá aí. É, mas tá só de cor presente, só. A gente tirou, Paulo. Doutor, o Alan tem microfone. Sempre teve. Ô, gente. Então, o cenário saiu, a Madu tirou, e eu esqueci de fazer o cenário ontem. Péssimo, né? Tentem. Mas eles estão aqui em algum lugar. Nessa região, entendeu? Então. Mas para semana que vem eu vou fazer cenário novo. Devo ficar por aqui ainda. Vou fazer cenário novo. Porque eu acho que é importante ter um cenáriozinho, né? Não uma parede branca aqui para contrapor com os meus cabelos brancos. Jesus amado, a idade está chegando. Cara, você não tá em Pira? Não tô. Como assim você não tá em Pira? Essa parede parece a da sua casa. Você tá em Pira, sim. Não, tô. Tô bem longe de Pira. Não, você tá? Chroma key? O que é chroma key? Sora, você tá em Pira, sim. Você acha que eu não observo? Não mesmo. Eu não tenho uma porta dessa. Você tem, sim? Não tenho. Minha porta não tem vidro. Tem, sim. Carol, você mais ajudação do que ela mesma. Eu me enrolei aqui, peraí. Não tô em casa, Carola. Não estou no meu escritório. Você tá no Goiás. Estou no Goiás. Eu tô meia hora, assim. Hã? Tô meia hora pensando, gente, onde que ela tá mesmo? Estou no Goiás. Voltei pra cá. Então aqui... não tá tão frio igual aqui. Menina, eu nunca passei... nunca passei frio aqui. Tanto que dessa vez eu falei assim, nossa, esqueci de trazer biquíni. Ledo engano. Aí cheguei sexta-feira à noite, normal, blusa de calor e tal. Aí, sábado, acordou com chuva. Falei, chuva no Goiás? Isso vai dar ruim. Menina, sábado ninguém saiu da sede, fomos tudo aqui. Ia lá para ver os bois de caminhonete, só não ia a pé de jeito nenhum. Chuva sábado, chuva domingo. Chegou uma hora que a gente teve que mexer lá no confinamento, porque os boizinhos tudo atolando. Eu falei, Mauro do céu, o que vai ser de nós? Porque não chove aqui em maio, né? O confinamento acontece em meses secos para não chover, né? Uhum. Aí segunda, que foi feriado, estiou, parou de chover. Aí terça, mas assim, de manhã, eu acordo às 6 sempre, né? Eu acordo, segunda e terça, a gente não tomou café fora de casa, tomei café dentro de casa, porque tava frio, fica branquinho. E assim, eu tô pertíssimo da cidade, fica 4 quilômetros da cidade. E a cidade está dando a mesma temperatura de Pira, de Paraquã, onde meus pais moram.
E como aqui tipo, eu tô um pouquinho no alto, e então, cara, ó, são 8h30 da manhã, eu não vejo o rio, o lago que fica na frente da sede, tá branco. Tá branco, nunca vi isso. Eu venho para cá, às vezes, em julho. Faz um friozinho. É friozinho de manhã, friozinho à noite, e durante o dia, um calor da peste. Mas nunca peguei esse frio aqui, não. Nunca. E ainda que trouxe roupa de frio. Normalmente eu nem traria, mas eu trouxe. Porque, olha, é frio. Mas, pelo menos, não tô no ninho do Covid. O que deu ontem? Eu não vi ontem o negócio do Covid. Que negócio do Covid? Aí de Pira. Aumentou de 97? Não. 97 ainda. E eu estava na UTI e saiu ontem, ele só tá internado. Ai, que bom. Que bom. Para mim, é verde. Ciência. Ai. Não entendi, Paula. Por que não testes na cidade? Não entendi. Senhor, eu acho que ela quis dizer que não aumentou o número de infectados porque não tem teste na cidade. Mas não tá fazendo lá? Uai, não tá fazendo lá na USP? No final de semana, sim, porque os exames que estavam fazendo fora estavam dando uma coisa e o da USP estava dando outra. Então, a hora que voltar vai estar 200, então. E eu achando que estava controlado aí, já estava pensando em voltar já. Eu vou ficar aqui esse restinho de ano. Vou emendar do carnaval pro Natal. Tá com frio, gata? A gente também tá, relaxa. Coloca a luva, é bom. Não tem luva no Goiás, amiga. Não tem. Né, filha? Pantufa. Vai lá, pessoal, vai. Pessoal, eu quero seguir com vocês duas coisas, tá? Que a gente não falou ainda. Eu quero falar da reprodução das algas, tá? E quero falar de protozoários, que é muito legal e eu gosto. Bonitão, tá? E aí depois a gente vai para os exercícios. Sobre a reprodução das algas, tá? O que eu tenho que saber é que ela se reproduz tanto assexuadamente como sexuadamente, tá? Isso aí é ponto passivo. Na maioria das vezes, tá? É por divisão binária. Se a divisão binária é assexuadamente, tá? Porém, elas têm a opção também de fazer sexuada, tá? Isso vai de espécie para espécie. Aqui na apostila de vocês, na página 404, ele coloca um exemplo, tá, de reprodução sexuada. Vale a pena, que não é hora ainda, tá? Mas depois eu quero, hora que a gente for entrar em botânica, eu não sei como que traz aqui na apostila, eu não gastei reparo nisso. Mas eu gosto de fazer, antes das aulas de botânica, as aulas de ciclo de reprodução. Eu tenho 3 tipos de ciclo reprodutivos. Eu tenho das plantas, o nosso e o das algas, tá? Por quê? Aí já introduzo isso para vocês já. Se vocês olharem nesse desenhinho da apostila, tá? Por favor, sigam aqui na página 404. Vocês vão ver aqui, ó, no cantinho aqui esquerdo, vão ver aqui, organismos adultos haploides. E na teoria onde começa o ciclo. Quando vocês leem assim, organismos adultos haploides, o que sinaliza alguma coisa de errado para vocês? Ou melhor, sinaliza alguma coisa de errado para vocês? Foi uma pergunta. Eu estou falando sozinho? Ou vocês estão aí ainda? Eu também não entendi, o que ele entendeu, eu também entendi. Seria porque está falando que é adulto, sei lá, que está amadurecido? Para começar um ciclo, Bruno, Paulo, tem que ter organismos
adulto, certo? Certo, né? Aqui ele coloca assim, organismos adultos haploides. Para nós, tá? Nos reproduzirmos, nós somos organismos adultos o quê? Humano. Hã? Nada, não, senhor. O Paulo ficou triste aqui. Nunca ouvi falar que alguém se reproduz triste, Paulo. Nunca ouvi falar. Senhor, eu Pode nunca parir duvide da triste. capacidade humana. Porque se a pessoa se reproduzir triste, é o fim da vida, né? Pelo amor de Deus. Volta aqui, vai, seus bobos. Ó, nós somos indivíduos diploides, 2 N's, tá? E as algas, elas podem tanto ser N como 2 N's. A maioria delas são haploides, tá? E a nossa característica é ser diploides. Um N Senhor, como veio... assim? Arma. A haploidia tem relação com a hereditariedade. Nós não temos um duplo cromossomo? Sim, o XX ou XY. Tá, calma. Duplo cromossomo, tá? XY, lá dos 23, ó. Calma lá, respira. Bruno, respira. Dos 23 cromossomos que temos, tá? O último par de cromossomos são cromossomos sexuais. Que ele pode ser XX ou XY, certo? Foi isso que você quis dizer. Os outros 22 pares de cromossomos são cromossomos autossômicos. Que são os cromossomos que dão a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos, o formato da minha orelha, do meu naso, entendeu? Se eu tô gorda, se eu sou magra, se eu sou alto, se eu sou baixo, tá? Isso tudo são os cromossomos autossômicos, tá? A cor da pele, os cabelos arrepiados, não. Isso aqui significa que tá precisando lavar mesmo. Mas o que eu tô querendo dizer é que a maioria dos seres, né, são 2 N's, tá? Nós somos diploides. E aí, para nos reproduzirmos, os nossos produtores de gametas, ovário, testículo, sofrem meiose, produzindo gametas. Então, essas células, essas ovogônias, ou as espermatogônias, que são as células precursoras dos gametas, tá? Que na mulher, na menina, ela já nasce com um número X de óvulos a serem produzidos, e o menino, ele vai começar a produzir lá pelos 10, 12 anos, depende aí do início dessa puberdade, ok? Os meninos produzem espermatozoides todos os dias, e as meninas produzem uma célula ou 2, no máximo, por mês, tá? Que é a ovulação, que ela pode ou ser bilateral, unilateral, enfim, tá? Mas o de livro seria uma célula por mês, ok? Para a produção dessas células, a gente tem a meiose, tá? E essa meiose, ela pode ser gamética, zigomática ou intermediária, que é a esporófita. E que isso eu não vou falar com vocês agora. Eu queria chamar a atenção, pelo que eu percebi, vocês nunca ouviram falar disso, tá? Que a hora que você olha aqui nesse ciclo da 404 e vê aqui organismos adultos haploides, era para chamar atenção, porque organismos adultos haploides significa que essas células aqui, tá? Que esses indivíduos aqui só tem uma haploidia, ele não tem a dupla haploidia para você, tipo, metade dos seus cromossomos sexuais vieram do seu pai e outra metade da sua mãe. Por isso que você é XX menina, XY menino, tá? E junto com os outros 22 pares de cromossomos, metade veio de um, metade veio do outro. Aqui não, eu tenho um organismo que é haploide. Esse organismo haploide, como ele vai, então, produzir novos indivíduos a partir que ele tem uma célula só, né? Aí vocês vão ver aqui que nesse ciclo aqui da Chlamydomonas, essa cariogamia aqui, esse tipo de reprodução sexuada é diferente, tá? Porque eles fundem os núcleos para depois
formar o zigoto 2N. A partir do momento que eu tenho a formação desse zigoto 2N, é que eu vou conseguir ter uma divisão meiótica. Tá? Eu não sei até que ponto vocês sabem sobre meiose e mitose. Vocês devem ter visto isso no 8º ano, 9º ano. Tá? E esse ano vocês vão ver comigo de novo. Mas eu gosto assim que o meu aluno chegue no 1º ano pensando assim, que divisão meiótica divide a haploidia ao meio. E a divisão mitótica, tá? É a mesma coisa que crescimento celular. Então, por exemplo, vocês crescem por divisão mitótica, tá? A única divisão meiótica que vocês fazem é durante a reprodução, a produção de células gaméticas. Teologia deve ser logia, ciência, né? Estudo de... Enfim, Paulo, a ciência. Porque esse ano, eu estou na apostila 3 ainda, eu não tenho os outros materiais, mas por hora não. Mas eu acredito que a gente vai ver isso na Bio 1, tá? Esse estudo da mitose, meiose, isso é muito importante, cai muito em prova, tá? Mas, então, só para vocês, assim, se antenarem do que... Ô, Paulo, e agora? Você consegue entender quando eu falo de ciências? Ou ainda não? Menos mal, então. Não sei se ele falou verdade ou mentira, mas menos mal. O que eu quero só que vocês... Não, tudo bem. Se você nunca viu, paciência. O que eu quero que você saia daqui hoje... a gente não estudou mitose, meiose, jamais, né? São várias aulas. Mas sabendo que meiose divide, então meiose é reducional. E mitose cresce, tá? E cresce na mesma haploidia. Então, por exemplo, como que a pessoa cresce? Crescendo as células, dividindo as células, ficando igual. Tá? Então, a célula do osso cresce igual a célula do osso, a célula do músculo cresce igual a célula do músculo. Elas crescem por mitose, tá? Divisão celular com a mesma haploidia. A meiose é só gamética, tá? Reducional. Então, vou produzir um óvulo, meu óvulo é N. Você produz os seus espermatozoides são N. A hora que um espermatozoide encontra com um óvulo, N, 2N, pum, fraldas. Entendeu? É mais ou menos o lance lá da reprodução. É que a maioria dos seres vivos se reproduzem assim, né? Uma célula N, outra célula N, uma célula 2N, zigoto. Tá? Nas algas, isso é diferente. Tá? E por isso que eu sempre gosto de antes de começar a botânica, trabalhar os 3 ciclos reprodutivos, tá? Que aí, esqueçam o que eu vou falar, tá? Mas é o haploide, diploide, ou melhor, haplobionte, diplobionte ou haplodiplobionte. Mas isso é para depois, tá? Não surtem. Quem abriu o microfone? Fala. Oi? Nada não, senhor. Eu ia falar, tipo, o haploide, o diploide deu para entender. Agora o haplodiploide, sei lá, o outro aí, parece esquece. Que, na verdade, o haplodiplobionte é a alternância de gerações ou metagênese, ora N, ora 2N, mas esquece, vocês nunca viram isso, não vai ser agora que a gente vai ver. A gente vê depois com um embasamento, tá? Não entendi. Gente, eu sou uma pessoa que sou muito sinestésica, entendeu? Eu tenho algumas coisas assim, por mais que eu seja muito visual, não sou muito auditiva, sou mais visual, mas eu tenho um lance sinestésico assim que sou eu, entendeu? Não tem como. Não dá para mudar. Sorry aí. Fala. Bom, sobre reprodução de algas, eu quero que vocês saibam que existem aí 2 tipos, só para vocês terem ideia, ó. Na 405 está aqui a estratégia reprodutiva da ulva, né? E essa ulva, tá? Ela, aqui, ó. Sempre que vocês, a gente não está aprendendo isso, mas sempre que a gente ouve a palavra esporófito, tá? É o indivíduo adulto. Então, uma árvore é um esporófito. Um esporófito é um indivíduo adulto, tá?
Aqui ele começa aqui, ó, o esporófito 2Ns. Esse esporófito 2Ns sofre meiose e libera esporos. Esporos não são gametas, são esporos. Células germinativas que formarão gametófitos. Isso que eu falo, vocês não têm ainda... Professor, Oi. então tem algo que é N, tem algo que é 2N. Isso, por isso Tem que algo alga... que é haploide, tem algo que é diploide. Por isso que, Bruno, quando a gente estuda isso, a gente vai ver que dos 3 ciclos reprodutivos, a alga entra em todos, tá? No haplobionte, diplobionte, no haplodiplobionte. Nós somos diplobiontes, tá? Haplodiplobiontes são as plantas, tá? E alga, haplobionte, diplobionte e haplodiplobionte, entendeu? Eu posso ter de várias formas. Então, quando a gente for estudar isso, eu mostro para vocês bonitinho, tá? Não quero atrapalhar isso agora, não. Porque ele só joga aqui, então, tipo, tudo bem, tá? Eu gosto de uma aula que eu coloque os ciclos para vocês, que vocês tentam entender esse ciclo, tá? Posso falar sobre protozoários? Professora, só rapidão. Na estratégia reprodutiva da uva aí, os esporos de uma alga se juntam com os esporos de outra. Não, é assim, Não? ó, não, olha que legal. No ciclo de haplodiplobionte, que é das plantas, tá? Eles chamam de alternância de gerações ou metagênese. Alternância de gerações ou metagênese significa que ora esse indivíduo é N e ora esse indivíduo é 2Ns. Nessa estratégia aqui, é mais ou menos assim, tá? Sem aprofundar, porque eu já percebi que vocês não têm o entendimento para isso, mas existe a curiosidade, tá? O esporófito 2Ns, indivíduo adulto, ele sofre meiose e forma esporos, que são células que vão germinar, crescer, e essas células que vão germinar, crescer, são N, tá? Porque sofreram meiose, dividir ao meio, N. Esses esporos, tá? Germinam, crescem, e ao crescerem, eles formam gametófitos. Nas plantas, todas as plantas possuem gametófitos, e os gametófitos são os produtores de gameta. Quem produz os gametas são os gametófitos, e os gametófitos são formados a partir do crescimento dos esporos, e os esporos são formados a partir da meiose do esporófito adulto, tá? E é interessante que não tem como a gente discutir isso sem ver botânica, entendeu? Então, assim, eu estou colocando aqui, fiquem tranquilos, não pirem, não surtem, nem pulem da sacada, tá, Carol? Não, tudo bem, mas assim, pode até ter dado para entender, mas, por exemplo, vamos falar de uma gimnosperma, araucária, tá? Existem, por exemplo, sabe a pinha da araucária? A pinha a pinha que tem o pinhão, tá? A pinha é o gametófito. O pinhão, depois de fecundado esse gametófito, é o zigoto, tá? Então a gente tem que ter todo o entendimento de botânica para não... Existem gametófitos que são separados aqui. Existem gametófitos que são hermafroditas, como das pteridófitas, que aí vai chamar ele de prótalo condiforme. Então, a botânica, Bruno, que está pensando seriamente em pular da sacada, aguenta aí. É uma coisa que eu gosto de fazer de gavarzinho, a gente vai desenhar, a gente vai escrever, por quê? Porque a partir do entendimento disso aqui, eu resolvo qualquer questão. Então, assim, eu não fui... Esse lance aqui da reprodução das algas é para vocês saberem que existem algas que são haploides, algas que são diploides. Eu tenho reprodução assexuada, sexuada. Não existe um estudo efetivo sobre a reprodução de algas. Por quê? Porque cada classe de alga se reproduz de um jeito. Isso não é ensino médio, tá? Isso é mais aprofundado numa graduação. Então, aqui a gente sabe, a gente entende alguns pontos, sabe que existe, ok, tá? Mas a gente não aprofunda nisso porque não é cobrado e isso é muito complexo. Se alguém quiser se aprofundar, ok, a gente faz, não tem problema. Mas assim, eu preciso... Mas ano que vem vai ter aprofundamento de biologia. Por quê?
Porque vai ter o cursinho do pré-vestibular, então, vamos supor, para quem quer medicina, vai ter aprofundamento. Sim. Então, mas aí que tá, o Bruno já vai aprendendo já. Não é, Paula, é que algumas coisas eu tenho mais facilidades e tento, assim, romancear de uma outra forma. Bruno, uma coisa, assim, que eu gosto muito de... eu gosto muito de... Paulo, você está tirando sarro de mim? Mas o que eu tenho de aluno que vai para a faculdade e fala assim, nossa, cara, eu estava na aula tal... e você, aquilo que você falava lá no médio, tal, a professora falou igual. É que assim, eu não tenho a minha formação, ela não é uma formação apostilada. Tipo assim, eu tenho uma graduação em medicina veterinária, eu tenho um mestrado em fisiologia, eu tenho um doutorado em ciências e tenho uma licenciatura em biologia, porque o MEC queria que eu tivesse uma também. Tento. E que o MEC queria que eu tivesse algum diploma ali de biologia. Eu fiz uma licenciatura, EAD, tá? Mas alguns conceitos eu gosto de aprofundar. Alguns conceitos... e aí, a hora que chega lá na faculdade, os meus alunos falam, nossa, a professora fala igualzinho. Eu falo, eu sei. Então, assim, uma coisa que eu não concordo é só vomitar a apostila, com perdão da palavra vomitar. Por quê? Porque a apostila vocês têm. E vocês estão, como que fala? E vocês, 2020, cara, vocês são completamente autodidatas. O dia que o cara fala assim, não, eu vou estudar sozinho, ele estuda. Então, assim, não é... O meu lance é acrescentar, é colocar coisas a mais, tá? É mostrar que isso aqui pode ser legal, pode ser diferente, né? E que não é tão maçante. E uma coisa, Bruno, que eu peguei quando eu ia falar, mas aí eu comecei a ler o que o Paulo tinha escrito aqui e fugi do assunto, é que, por exemplo, eu não sei se eu já falei isso com vocês, mas eu percebi que nessa sala bastante alunos, né, pretendem ali seguir o curso de biológica, medicina, enfim. Isso muda, vocês estão no primeiro ano ainda. Mas para passar em medicina, é muito legal isso, porque eu tenho alguns alunos que eu acompanho organização de estudos simulados para medicina, e eu sempre falo para eles que para passar em medicina, eu não preciso saber biologia. Porque o cara que quer fazer medicina, ele já gosta de biologia, então ele sabe, ele gosta. O cara que vai passar em biologia é o cara que sabe matemática, é o cara que sabe física, química, história, geografia. Por quê? Porque todo mundo que quer passar em medicina sabe biologia, porque o cara gosta, entendeu? Agora, o cara vai ter uma puta dificuldade em exatas, ou o cara vai ter uma puta dificuldade em humanas, o cara pode não saber escrever, redação, tá? Então, por exemplo, por quê? Porque, vamos falar que no vestibular que tem bastante questão de biologia, são 20 questões só. E as outras 80? Você quer ver um exemplo disso assim que eu acho fantástico? O vestibular da FAMEMA não tem biologia na primeira fase. Não tem. Vai ter 4 questões de biologia na segunda fase. Então, quer dizer que o cara que quer medicina, ele só tem que saber biologia, ele tem 4 questões de biologia no vestibular inteiro. Então, esse aprofundamento que eu falo, Bruno, são coisas assim que às vezes eu vejo lá as pessoas venderem cursos de aprofundamento em biologia para medicina, para vestibular de medicina. Eu não estou dizendo que isso é errado, tá? Estou até gravando, tia Paula, não estou falando que isso é errado. Estou falando que o cara que quer passar em medicina, numa federal, numa estadual, ele tem que saber tudo das outras matérias. Porque biologia ele já gosta. Então, para ele é fácil. Ele já gosta disso. E é a parte mais difícil. Por quê? Porque isso dá prazer para ele. Talvez história, geografia, sociologia, filosofia, matemática, física, química, não dê prazer. Mas o cara que entende que ele tem que saber 85% de todas as matérias, eu não falo 100% não, que isso não existe, tá? O cara que quer passar em medicina, ele tem por obrigação saber 85% de todas as matérias.
E às vezes para o aluno é difícil entender isso, tá? E quer focar no que ele gosta mesmo. Então, assim, eu acredito muito em vocês e devagarzinho eu vou inserindo isso em vocês, que é o nosso primeiro ano ainda. Eu vejo muito sucesso em todos vocês. Por quê? Porque a gente está tendo tempo, nós estamos no primeiro ano ainda. Então, é no primeiro ano que a gente passa em medicina. É no segundo ano que a gente passa em medicina. Não é focando só no terceiro ano. O terceiro ano é uma revisão aprofundada de tudo que a gente viu. Se você fechar o conceito agora, por isso que não pode surtar no primeiro ano, né? É diferente de um concurso, de cursinho de 6 meses para um concurso. Não, é diferente. O cara que vai passar em medicina, ele tem... Por isso que é tão difícil passar em medicina no terceiro ano. Porque dificilmente o cara começa focando no primeiro ano, tá? Por quê? Porque eu preciso, tá? Lá, quando eu for prestar o vestibular efetivamente, tem um conhecimento de matéria aí de 90%, 85%. Eu não sei se vocês seguem médias de nota de corte. Nota de corte da USP mesmo. De 90 questões, o cara que precisa fazer 72, 75, 78 questões para passar para a segunda fase. Ah, verdade, Paulo. Tem isso também, né? O Paulo... Mas Paulo, o que é interessante é que você é um aluno que gosta de estudar. O aluno que gosta de estudar, ele vai bem em qualquer coisa. Às vezes é difícil para ele se direcionar, mas você já tem uma direção, e isso é muito legal. Porque, às vezes, o aluno que gosta de tudo, tem facilidade em tudo, ele tem dificuldade em se direcionar. Isso também é interessante, mas... o vestibular é uma prova que setoriza, infelizmente, se ele é válido, se não é. Eu acharia muito mais interessante pegar um aluno desde o primeiro ano, observar as notas dele, fazer com que ele se empenhe desde o primeiro ano, né? Igual algumas universidades mundo afora Mas nossa realidade é diferente, então a gente trabalha com o que a gente tem. Eu fico falando, são 9h01 já. Daqui a pouco a Paula fala assim: você não vai terminar sua aula, não? Vocês vão ver, escuta o que eu tô falando, tá? E aí, pessoal... E o que eu acho fantástico, tá? Vocês não estão entendendo, o que eu acho fantástico é a mistura de formas de exercícios que vocês têm na apostila de vocês. E o Alan saiu da reunião, porque ele não acredita mais nas coisas que eu falo. Não tem nada, calcula a refração de raios. Verdade, não tem astronomia, né? Você gosta bastante. Mas você vai ver, essa pegada que você tem para entender essas coisas que são mais complexas, a maioria não tem. Enfim, que bom, que ruim, né? É assim mesmo. O Alan voltou. Pessoal, deixa eu abrir uma apresentação aqui que eu quero mostrar para vocês rapidinho uma coisa. Paula, não surta. Não vamos deixar a tia Paula surtar, hein, gente? Tcharam. Peraí. Eu tô aqui, tá? Só tô abrindo um negócio aqui. Agora eu volto para vocês. O que o Alan falou? Deixa eu ver aqui. O Alan machucou. Eu ontem também caí tanto na minha última aula. Uma janela. Aqui. Vamos ver se dá certo. Apareceu para vocês? Sim. Aberto o... Negócio do usuário. Como? Não entendi. Negócio do usuário, isso. Tá. Mas apareceu só isso, né? Aula aberta. Tá, beleza. Quando a gente fala em protozoários, tá dando sequência na apostila de vocês, ele fala só um pouquinho aqui, mas eu tenho bastante coisa para falar para vocês. Vocês têm aula agora 9h10, né?
É, Tá. Os protozoários, eles são seres unicelulares, e só unicelulares, tá? Diferente das algas, que também podiam ser pluricelulares. Esses seres vivos, eles são eucariontes e são heterótrofos. Então, esquece a história de que ele produz seu próprio alimento. Não, ele necessita de ir ao covabra sempre, tá? Ele pode viver tanto em água doce, em água salgada, também na relação de mutualismo, mas agora vem uma coisa nova, porque eles são parasitas também. Muitas doenças de muita importância biológica, como a malária, doença de Chagas, leishmaniose, Alan, a gente vai falar disso agora, tá? Tem várias doenças ali, a desinteria mebiana, que é da entamoeba histolítica, tá? E esse protozoário, ele tem um negócio que é muito legal, tá? Que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, que é um vacúolo pulsátil. Esse bicho é tão fantástico, tá? Que os protozoários de água doce, eles necessitam ter um vacúolo pulsátil. Por quê? Porque esse protozoário, ele é hipertônico em relação ao meio. A hora que eu tenho um ser vivo que seja hipertônico em relação ao meio, o que acontece? Ele puxa água, porque ele é muito mais concentrado. Então, se eu pego um protozoário de água doce, ele seria um monte de bolas explodidas. Por quê? Porque ele fica chupando água, puxando água, puxando água. E esse vacúolo pulsátil faz o quê? Regula, ele faz a osmorregulação desse ser vivo. Então, ele retira toda a água de dentro desse bicho. Olha aqui, quer ver? Aí, cadê? Olha aqui. Estão vendo a minha setinha? Tá. Tá vendo sei lá, essa margarida aqui estranha? Tá? Essa margarida estranha aqui é um vacúolo pulsátil. E se os senhores observarem, aqui tem um vacúolo e aqui tem outro vacúolo. Ele pode ser chamado de vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil. Tá? E o que ele faz? A osmorregulação. E isso eu acho que deve ter outros. As questões de protozoário sempre envolvem essa questão. Fala. a questão 3 fala exatamente sobre isso. Daí, tipo, eu vi que eliminação do excesso de água é absorção de água. Porque se faz a osmorregulação, ou seja, a regulação da osmose... Calma, respira. Qual a questão? Questão 13. Hã? Questão 13. 13. Ah, tá aqui, ó. Em protozoários de vida livre, como a amoeba proteus, a amoeba, Bruna, é essa daqui, ó, quer ver? Essa é a amoeba, tá? Essa daqui é a amoeba. Essa é a amoeba. Existe o vacúolo contrátil, cuja função é eliminação do excesso de água, tá? Por quê? Porque esses animais, esses protozoários de água doce, tá? São hipertônicos em relação ao meio, e por serem hipertônicos, eles puxam água. Se eu não tiver uma organela responsável por drenar, eliminar essa água, ele explodiria, tá? Isso só acontece em protozoários de água doce. E um outro vaculinho que vocês devem estar vendo aqui, ó, o food vacúolo, que é o vacúolo de alimento, tá? E é aqui que ela faz fagocitose, ó. Tá aqui uma amoeba, né? Essa amoeba possui esses pseudópodos, que daqui a pouquinho eu falo deles com vocês. E eles fazem o quê? Eles englobam esse alimento, mandam para dentro do vacúolo digestivo, né? E aí lá, pela ação das enzimas lisossomos, digere esse alimento. Alguns protozoários são mais avançadinhos, como o paramécium aqui, e ele tem como se fosse uma boquinha aqui, ó, mas não é boca, tá, gente? É a cistótoma. Essa cistótoma, o alimento entra por aqui, passa pelo citopídeo, vai estar o vacúolo digestivo. Fala. Desculpa, fala. Nossa, eu ia falar, tipo, se o vacúolo pulsátil, ele tem que fazer
osmorregulação, né? Porque se ser hipertônico em relação ao meio, você não tinha que controlar exatamente a absorção de água, e não a eliminação. Eu acho que eu não entendi, Bruno. Deu uma cortada, não foi claro para mim. Eu pensei assim, se o vacúolo pulsátil ele tem que fazer alguma regulação, ou seja, regulação da osmose, porque ele é geralmente são seres hipertônicos, né, que vivem na água doce, ele não teria que fazer a controle da absorção de água, não da eliminação de água. Eu pensei isso. Tipo, quanto de água ia entrar no ser, não quanto ia sair. Não, ele vai entrar mesmo. Por quê? Porque ele é hipertônico. Se ele é hipertônico, ele recebe água por todos os lados. Ele precisa de uma organela que elimine essa água, tá? Não, porque se uma organela para puxar água, para quê? É uma organela para puxar água de dentro dele que já entrou. Porque já tá na água. E aí, só para vocês saberem, eu já vou, Paula, já estou saindo. E eu volto nisso aqui na aula que vem, tá? Porque isso aqui eu preciso esmiuçar. Os protozoários são classificados de acordo com a sua estrutura de locomoção. Lembra que a gente classificou as algas lá? De acordo com o pigmento, de acordo com o tipo da forma, né? Aqui nos protozoários eu classifico em 4 classes de acordo com o seu órgão de locomoção, tá? Os pseudópodes, que é aquele que eu mostrei lá para vocês, a gente chama eles tanto de sarcodíneos ou risópodas, que se movimentam, né, por pseudópodes, que são as amebas. Os ciliados, que é aquele que eu mostrei para vocês lá, do chinelinho da vovó lá, que é cheio de cíliozinhos, tá? Cheio de cíliozinhos, se movimentam pelo cílio, são os ciliados, tá? Que é o mais evoluído. Tem também os flagelados do Trypanosoma cruzi, da giardíase, tá? E eles são flagelados, ou um outro nome também que eles dão mastigóforas, tá? Agora, também tem os esporozoários, que são os protozoários que não se locomovem, tá? E esses protozoários que não se locomovem recebem o nome de esporozoário, que é o caso do plasmódio, tá? Da malária. E aí eu volto a falar com vocês na próxima aula disso. Não surtem, por favor, tá? Vai dar tudo certo. A gente tá junto. Entendeu? Tudo bem, pessoal? Eu quero que vocês façam esses exercícios. A parte de protozoário a gente vai voltar, não se preocupe, tá? E a gente vai se falando, tá bom? Sexta-feira eu tô aí na área, tá bom? Beleza. Beijos para vocês. Cuidem-se. Tchau.